Você já pensou que o crush perfeito que fala com você todo dia, na verdade, pode ser seu ex te vigiando em segredo? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Era sexta-feira à noite. Eu estava no meu quarto, a luz apagada, coberta até o pescoço e com o celular apoiado no travesseiro. A música tocava baixinho no fundo, enquanto eu rolava o Instagram sem vontade nenhuma de interagir com ninguém. Fazia exatamente um mês que o Gabriel tinha terminado comigo. Na época, eu pensei que fosse morrer de tanta tristeza. Foram quase 2 anos juntos. Ele dizia que eu era tudo para ele, mas vivia reclamando que eu era dramática demais, que eu chorava por qualquer coisa, que eu o sufocava com minhas inseguranças. Só que, no fundo, era ele quem me sufocava. Me controlava tanto que eu já nem sabia mais quem eu era. Enquanto pensava em tudo isso, chegou uma notificação. Lucas Almeida começou a seguir você. Cliquei no perfil. Era um garoto bonito, de cabelo castanho claro, sorriso perfeito e olhar doce. Tinha umas 5 fotos publicadas. Uma na academia, outra num parque, uma com a camiseta do time de futebol e 2 selfies sorrindo. As legendas eram frases motivacionais do tipo "um dia de cada vez" ou "gratidão sempre". Confesso que senti o coração acelerar. Eu nunca tinha visto ele na escola, mas tínhamos 3 amigos em comum. Talvez fosse do colégio vizinho. Aceitei o pedido sem pensar muito. Minutos depois, ele reagiu a um story meu com um coração. Oi, desculpa te seguir do nada. Te vi no Stories da Bia. Você parece muito legal. Posso te conhecer melhor? Fiquei sem saber o que responder. Eu não estava pronta para conhecer ninguém, mas ao mesmo tempo, aquilo mexeu comigo. Fazia tanto tempo que eu não recebia uma mensagem fofa de alguém, sem críticas, sem ironia, sem brigas. Escrevi apenas: "Obrigada, RS. Tudo bem? Podemos conversar." No dia seguinte, acordei com outra mensagem dele. Bom dia, dorminhoca. Sonhou comigo? Sorri sozinha. Era bobo, mas me fazia sentir bem. A gente conversou o dia todo. Ele queria saber qual era meu filme favorito, minhas séries, o que eu queria ser no futuro. Falava que eu parecia madura para minha idade, que devia ser a menina mais incrível da escola. Era tudo o que eu sonhava ouvir de alguém. E diferente do Gabriel, que sempre me diminuía, o Lucas me colocava para cima. Na segunda-feira, na hora do intervalo, mostrei as conversas para Laura, minha melhor amiga desde o 6º ano. Amiga, olha esse menino! Não é perfeito? Bonito ele é, mas você conhece ele de onde mesmo? Ele me viu nos stories da Bia. Diz que estuda no colégio ao lado. Tá, mas essas fotos parecem de modelo, não acha? Sei lá, tá tudo perfeito demais. E por que um menino desses ia criar conta nova só pra falar contigo? Fiquei em silêncio. Na hora, senti como se jogassem um balde de água fria em mim. Eu não queria duvidar, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça o resto do dia. Assim que cheguei em casa, joguei a mochila no canto do quarto, sentei na escrivaninha e comecei a pesquisar. Peguei uma das fotos do Lucas e joguei no Google Imagens. Meu coração disparou quando o resultado apareceu. A foto era de um modelo famoso no Instagram, com mais de 500 mil seguidores. Cada clique que eu dava me deixava mais tonta. Quem era, então, esse Lucas Almeida, que conversava comigo todos os dias? Naquela noite, fiquei olhando para o celular sem coragem de perguntar nada, mas eu precisava saber. Respirei fundo e digitei: "Por que você usa foto de outra pessoa?" Ele visualizou, mas não respondeu. Fiquei olhando os pontinhos de digitação aparecendo e sumindo por quase 10 minutos, até que finalmente chegou a resposta. Porque eu sabia que você não ia me responder se soubesse quem eu era. Meu coração gelou. Senti um nó na garganta. Escrevi rápido: "Quem é você?" Demorou alguns minutos, mas veio a mensagem que eu menos esperava na vida. Sou eu, o Gabriel. Naquele momento, parecia que tudo ao meu redor tinha desaparecido. Fiquei olhando para a tela, sentindo lágrimas grossas caindo sem controle. Meu ex-namorado. A pessoa que mais me fez mal. Ele criou um perfil falso para falar comigo, para me espionar, para me manipular de novo.
Ele começou a mandar várias mensagens seguidas. Por favor, me escuta antes de me bloquear. Eu não fiz isso para te machucar. Eu só queria saber como você estava. Eu ainda te amo. Você me ama? Você mentiu pra mim? Você me enganou? Você me fez acreditar que eu estava conhecendo alguém novo? Você tem noção do quanto isso é cruel? Eu não queria te perder. Eu sei que errei, mas eu preciso de você. Naquela noite, ele me ligou 10 vezes. Eu não atendi nenhuma. Tranquei meu quarto. Coloquei uma música alta e chorei até dormir. Me senti humilhada, enganada, violada emocionalmente. Tudo aquilo mexeu tanto comigo que no dia seguinte acordei com os olhos inchados, sem coragem de ir para a escola. 2 dias depois, eu estava saindo da aula de matemática, quando vi o Gabriel me esperando no portão. Ele estava com a cabeça baixa, mexendo no celular, mas assim que me viu, veio correndo. Por favor, me escuta. Eu fiz tudo isso porque eu te amo. Eu não consigo viver sem você. Eu fiquei olhando para ele. Por um segundo, vi o garoto por quem eu tinha me apaixonado um dia. Mas então, lembrei de tudo o que ele me fez sentir. O medo, a insegurança, o nó na garganta, sempre que ele me fazia acreditar que eu não era suficiente. Senti lágrimas se formando nos meus olhos, mas respirei fundo. Eu não ia chorar por ele de novo. Sabe o que é pior, Gabriel? É que por alguns dias eu realmente acreditei que existia alguém que gostava de mim de verdade. Alguém que me ouvia sem me julgar. Mas era só você, de novo, e você conseguiu quebrar meu coração mais uma vez. Ele tentou segurar minha mão, mas eu puxei de volta, com firmeza. Eu prometo que vou mudar. Eu juro que vou ser melhor. Eu não quero que você mude por mim. Eu quero que você vá embora, porque eu mereço alguém que me ame sem precisar mentir, sem precisar se esconder atrás de um perfil falso. Nesse momento, senti as lágrimas caindo, mas não eram de tristeza, eram de alívio. Eu estava finalmente me libertando. Virei as costas e comecei a andar, sentindo o vento bater no meu rosto. A cada passo, sentia meu coração mais leve. Enquanto ele ficava para trás, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre. E prometi para mim mesma que nunca mais deixaria ninguém me fazer sentir pequena, porque eu aprendi que o amor mais importante é o que a gente tem por nós mesmos. E você, já passou por algo assim? Já teve alguém que mentiu só para não te perder? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias reais e emocionantes como essa. Eu me apaixonei pelo garoto mais misterioso da escola, mas eu juro, nunca imaginei que ele escondia um segredo tão assustador que poderia colocar até a minha vida em risco. E quando eu descobri, já era tarde demais. Quer saber o que aconteceu? Então, se prepara porque essa história é de arrepiar. Meu nome é Laura, tenho 17 anos e essa é a história mais estranha, assustadora e inesquecível da minha vida. Tudo começou numa manhã comum. A sala estava cheia, barulhenta, aquele típico caos de início de semestre, até que a porta se abriu. E junto com ela veio o silêncio. Um garoto desconhecido entrou, alto, magro, cabelos castanhos meio bagunçados, mochila surrada no ombro. E aquele olhar, sério, desconfiado e, de algum jeito, hipnotizante. As conversas começaram imediatamente. Gente, quem é esse? Nunca vi na vida. Será que é rico? Tá fugindo de quê? Ele caminhou até o fundo da sala, ignorando todos, sentou-se no último lugar, pegou um caderno velho e fingiu estar ocupado. Mas algo nele me chamou a atenção de um jeito que nem sei explicar. Era como se aquele olhar escondesse uma história que ninguém sabia. Durante o intervalo, não resisti. Caminhei até onde ele estava, sentado sozinho, e me aproximei. Oi, você é novo aqui, né? Perguntei, tentando parecer natural. Ele levantou os olhos, me olhou sério por alguns segundos, até que sorriu de canto. Que perceptiva? Respondeu de um jeito que parecia meio irônico, meio tímido. Sou a Laura, e você... Davi, Houve uma pausa estranha. Então perguntei, você veio de onde? de um lugar?
que eu prefiro esquecer. Fiquei sem saber o que responder. Meu coração disparou. Naquele momento eu senti que aquele não era só mais um garoto novo. Mal sabia eu que me apaixonava por alguém que escondia um dos segredos mais assustadores que eu já vi na vida. Nos dias seguintes, Davi e eu começamos a conversar mais. Ele parecia mais confortável perto de mim, mas continuava fugindo de qualquer assunto sobre o passado. Você morava onde antes? Perguntei uma vez, tentando ser sutil. Ah, em muitos lugares. Nenhum que vale a pena comentar. Ele era educado, inteligente, engraçado e, ao mesmo tempo, completamente misterioso. Por mais que tentasse esconder, dava para perceber que ele estava sempre tenso. Ele vivia olhando para os lados, desconfiado, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Uma vez, no meio de uma conversa, o celular dele vibrou. Ele olhou, ficou completamente pálido, apertou o botão de desligar e disse apressado: Desculpa, eu preciso ir. E saiu praticamente correndo. No dia seguinte, tentei não pensar nisso, mas era impossível. Meu cérebro gritava: tem alguma coisa errada? Foi aí que tomei a decisão mais louca da minha vida: seguir ele. Esperei ele sair da escola, deixei ele se afastar um pouco e fui andando atrás. Davi andava rápido, olhava para os lados o tempo todo, cruzava ruas, entrava em ruelas. Até que entrou num beco estreito, olhou para trás e simplesmente sumiu. Corri até lá. Olhei para todos os lados. Não tinha porta, não tinha saída. Só parede. Isso não é possível! Como assim ele sumiu? Falei, quase sem ar. Meu coração disparou. Aquilo era surreal. Voltei para casa com essa atordoada e decidi procurar alguma coisa sobre ele na internet. Busquei redes sociais. Nada. Nenhum Instagram, nenhum Facebook. Absolutamente nada. Então, no dia seguinte, tomei coragem e fui até a secretaria da escola. Oi, é que eu tô fazendo um trabalho e preciso do nome completo do Davi. Aquele menino novo. Inventei, tentando soar natural. A moça digitou no computador, franziu a testa e falou: Estranho. Não tem cadastro dele aqui. Meu corpo gelou. Como assim não tem? Ele tá na minha sala. Pois é, mas aqui ele não existe. Respondeu, olhando fixamente para a tela. Saí dali com as mãos tremendo. Corri para casa, abri o notebook e comecei a buscar qualquer coisa com o nome dele. Até que apareceu uma reportagem antiga. Família desaparecida há 3 anos. Filho mais novo nunca foi encontrado. Abri a matéria. E quando vi a foto, quase deixei o notebook cair. Não pode ser. Sussurrei, chocada. Era ele, Davi. Naquele momento senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. O que é isso? Quem é ele? Por que tá fugindo? Minha cabeça gritava. Esperei o dia inteiro, ansiosa, até vê-lo saindo da escola. Assim que ele apareceu, fui até ele. Segurei o celular com a reportagem aberta e, sem conseguir controlar minha voz trêmula, perguntei: Davi, me explica, quem é você? Ele olhou para a tela, depois para mim, ficou pálido, respirou fundo e, pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Laura, eu ia te contar, mas não sabia como. Sim, sou eu. Aquela notícia é real. Minha família fazia parte de uma seita, uma coisa horrível. Quando eu percebi o que realmente acontecia lá, eu fugi, com a ajuda de uma pessoa que também se revoltou. E desde então, eu tô correndo, me escondendo. Eles querem me apagar. Fiquei sem reação. Meu Deus! E agora? Eles sabem que você tá aqui? Perguntei, tremendo. Ele olhou ao redor, apertou minha mão e disse: Acho que sim. Na mesma hora, um carro preto virou a esquina em alta velocidade, parou bruscamente e 2 homens desceram olhando diretamente pra gente. Laura, corre! Agora! Gritou Davi, puxando o meu braço. Saímos correndo pelas ruas, dobrando esquinas, entrando em becos, pulando cerca. Meu coração parecia que ia explodir. Até que no meio da fuga, vimos a delegacia. Entramos praticamente sem fôlego. Ajuda! Ajuda! Eles estão atrás da gente! Gritei, quase sem voz. Lá dentro, Davi contou tudo.
todos os detalhes. Entregou nomes, locais, como tudo funcionava. A polícia, que já investigava aquela seita há anos, finalmente teve a peça que faltava. Nos dias seguintes, prenderam diversos envolvidos, desmantelaram todo o esquema e salvaram outras pessoas que estavam sendo mantidas em situação de risco. Davi entrou no programa de proteção, mudou de nome, de cidade e de vida. No dia em que ele foi embora, me abraçou forte, segurou meu rosto e disse, olhando nos meus olhos: Você podia ter fugido, como qualquer pessoa faria. Mas ficou, você confiou em mim e eu nunca vou esquecer isso. Eu sorri, segurando as lágrimas, e respondi: Nem tudo é o que parece, Davi. E você me ensinou isso. Hoje, ele está seguro. E eu? Nunca mais julguei ninguém pela aparência, porque aprendi que, às vezes, até os maiores mistérios escondem as histórias mais bonitas, mais difíceis e mais verdadeiras da vida. Se você curtiu essa história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui você sempre vai ouvir histórias que nunca mais vai esquecer. Até a próxima! Alice nunca foi o tipo de garota que chamava atenção. Era a que passava despercebida pelos corredores da escola, que sentava sempre na primeira fileira e copiava tudo que o professor escrevia no quadro. Tinha notas boas, uma rotina previsível e amigos calmos, que falavam baixo e não gostavam de confusão. Ela não achava sua vida ruim, só pequena. Até o dia em que Davi entrou na sala. E tudo mudou. Foi em uma manhã qualquer. A aula já tinha começado quando a porta se abriu com força. Davi entrou como se aquele fosse o palco dele. Jaqueta escura, fones no pescoço, andar arrastado. Não pediu desculpas. Só lançou um olhar para o professor, que suspirou fundo. Sente-se, Davi, já começou. Ele se jogou na cadeira do fundo, sem dizer uma palavra. Alice, mesmo sem querer, olhou para trás. Havia algo naquele garoto, algo desafiador, fora de lugar, perigoso. E era exatamente isso que a fez desviar o olhar rapidamente, o coração um pouco mais acelerado do que o normal. Com o tempo, ela começou a ouvir coisas, que ele já tinha sido expulso de outra escola, que se metia com gente errada, que a mãe dele tinha sido internada e o pai tinha sumido fazia anos, que ele vivia com a avó numa casa caindo aos pedaços. Ninguém falava com ele. Alguns tinham medo, outros tinham pena. Alice não sabia o que sentir, mas sabia que ele chamava sua atenção de um jeito que nenhum outro garoto jamais conseguiu. Tudo se intensificou quando a professora de sociologia propôs um trabalho em dupla. Tema: desigualdade social. Sorteio dos pares. Um murmúrio percorreu a sala a cada nome. E então, Alice, com Davi. o silêncio foi imediato. Alguns riram. Outros arregalaram os olhos. Pode trocar, professora. Não, é aleatório. E o trabalho vale nota. Alice congelou. Naquela tarde, eles marcaram de se encontrar na biblioteca. Alice chegou no horário. Davi, 15 minutos depois. A gente só precisa entregar isso e pronto. Sem enrolação. Ok, vamos dividir as partes então. Davi parecia entediado, distante. Mal olhava para ela. Mas aos poucos, entre uma discussão sobre moradia e uma pesquisa no Google, ele começou a se soltar. Você já foi na favela do Jatobá? Não. Por quê? Eu morava lá quando era pequeno, antes da enchente. Perdi tudo. Meu pai sumiu depois disso. Minha mãe, enfim. A vida não é simples para quem está embaixo. Alice não soube o que dizer. Mas, pela primeira vez, viu além da pose. Havia dor por trás daquele olhar debochado e uma raiva que ele carregava como armadura. Os encontros continuaram. E mesmo quando o trabalho acabou, eles seguiram se falando. Primeiro por mensagens, depois nos intervalos da escola. Um dia, Davi a chamou para sair. Quer dar uma volta comigo hoje? Sem roteiro. Ela hesitou. Sabia que não devia, mas foi. Davi a levou para longe do centro, até um terreno abandonado onde havia um barracão velho, coberto de pichações.
Lá dentro, um sofá rasgado, uma caixa de som improvisada, algumas latas de tinta e um cheiro de cigarro no ar. Meu esconderijo. Ninguém me acha aqui. Alice ficou em silêncio, observando. Não era um lugar bonito, mas tinha algo de verdadeiro ali. Era cru, real, diferente de tudo o que ela conhecia. Você sempre vem aqui? Quando quero sumir, Foi ali que aconteceu o primeiro beijo. Rápido, tenso, inesperado, mas cheio de significado. Depois disso, tudo mudou. Eles começaram a se encontrar escondido. Saíam após as aulas, pegavam ônibus sem destino. Às vezes ficavam horas só conversando. Outras vezes se perdiam em beijos rápidos atrás de muros, com medo de serem vistos. Davi mostrava a ela um mundo novo, feio, mas fascinante. E Alice mostrava a ele um outro caminho, onde ele podia ser mais do que diziam. Com o tempo, os pais de Alice começaram a desconfiar. Ela saía demais, mentia, voltava tarde. Quando confrontada, dizia que estava estudando. Mas o brilho nos olhos a entregava. Estava apaixonada. E Davi também, mesmo sem saber como mostrar. porque você tá comigo, Alice. Você é tão diferente e inteligente e eu sou um nada. Talvez eu não seja tanto assim. Você é especial mesmo que ainda não saiba. Para mim você é maravilhoso. Davi sorriu. Um sorriso pequeno, como quem não estava acostumado a ser querido. Mas aquela felicidade não duraria. Numa madrugada fria, Alice acordou com o celular vibrando. Mensagens, ligações, notícias. Davi foi preso. Ela não entendeu de primeira. Pegou o celular, leu a notícia. 3 jovens detidos por roubo a uma loja de eletrônicos. A polícia chegou durante a fuga. Ninguém se feriu, mas foram levados em flagrante. Havia câmeras, provas. O mundo dela desmoronou. Sem pensar, ela se vestiu e saiu. Pegou 2 ônibus até a delegacia. Lá, depois de horas esperando, conseguiu vê-lo por alguns minutos. Ele estava com o rosto abatido, ferido, os olhos baixos. O que você fez? Foi ideia deles. Eu precisava de dinheiro. Minha avó tá doente. Eu não pensei, Por que você não me falou? porque eu não queria te perder. Alice chorou em silêncio. Davi segurou sua mão pela grade, os olhos vermelhos. Você ainda acredita em mim? Ela hesitou por um segundo. Depois assentiu, firme. Sim, nós vamos dar um jeito. E naquele momento, apesar da dor, ela soube. Não iria embora. Não ia largar ele. Mesmo que tudo ficasse mais difícil a partir dali. Os dias após a prisão de Davi foram uma mistura de raiva, tristeza e silêncio. Alice mal conseguia dormir. Os pais, furiosos, tentaram afastá-la de tudo. Tomaram o celular, proibiram saídas, ameaçaram trocá-la de escola. Mas nada disso adiantou. Alice já tinha feito sua escolha. Assim que Davi foi transferido para o presídio, ela descobriu os dias de visita. Chegava cedo, enfrentava fila, passava por revista. Nas primeiras vezes, ele mal conseguia olhar em seus olhos. Você não devia estar aqui. Eu errei. E você não merece carregar isso. Eu não vim te julgar, Davi. Eu vim porque você não tá sozinho. As visitas viraram rotina. Ela levava livros, escrevia cartas, contava sobre o mundo lá fora. Ele, aos poucos, começou a mudar. Leu o primeiro livro inteiro da vida com ela, O Apanhador no Campo de Centeio. Depois, pediu outro. Começou a escrever também. Em uma das cartas, confessou. Você é a única pessoa que já acreditou em mim. Talvez por isso eu esteja começando a acreditar também. Na escola, Alice era julgada por todos os lados. Colegas diziam que ela estava se destruindo. Professores a olhavam com pena. Até amigos próximos se afastaram. Mas ela seguia firme, mais forte do que parecia. Davi, dentro da cela, fez o ensino médio pelo EJA. Se inscreveu num curso técnico. Ganhou respeito entre os internos por manter a cabeça erguida, sem se envolver com confusão. Começou a sonhar com o que nunca teve, uma vida estável, limpa, simples. Com ela. Com o tempo, conseguiram reduzir a pena.
Davi passou para o semiaberto. Trabalharia de dia e dormiria no alojamento à noite. Era pouco, mas era liberdade. No dia em que saiu, Alice estava lá. Ele, magro, com uma mochila surrada nas costas, a abraçou sem dizer palavra. Chorou no ombro dela. Eu tô tentando, mesmo sem saber como. Eu sei, e eu tô com você. Alugaram um quartinho nos fundos da casa de uma senhora idosa. Ele trabalhava na construção civil. Ela dava aulas particulares e estudava à noite. Era pouco dinheiro, mas era deles. No começo, brigavam muito. Ele ainda tinha impulsos, acessos de raiva. Às vezes sumia por horas quando se sentia pressionado. Mas voltava. Sempre voltava. Você vai cansar de mim. Não se eu enxergar que você tá tentando, errar faz parte, fugir não. Daquele ponto em diante, algo nele mudou. Passou a chegar cedo do trabalho, ajudar em casa, perguntar sobre os estudos dela. Voltou a estudar. Sonhava em abrir um negócio, ser alguém com nome limpo. Alice o incentivava. Cada passo que ele dava, ela comemorava como uma vitória. Eu nunca soube o que era ter alguém que acredita em mim. Agora que eu tenho, não quero perder. Eles ainda tinham pouco. Um fogão velho, uma cama pequena, um futuro incerto. Mas tinham o que mais importava: compromisso, amor e vontade de mudar. E isso era o começo de tudo. 2 anos depois, o cenário era outro. Davi agora trabalhava com instalação elétrica. Tinha aberto um pequeno comércio com um amigo e conseguia pagar as contas em dia. Alice se formava em pedagogia, dando aulas em uma escola municipal onde as crianças a chamavam de tia. Moravam num apartamento simples de 2 cômodos, com plantas na janela e fotos coladas na parede. Não era luxuoso, mas era lar. Num fim de tarde, caminharam pela praia. O céu alaranjado refletia no mar calmo. Davi, de chinelo e camisa de uniforme, olhou para Alice com uma leveza nova no rosto. Nunca pensei que fosse chegar aqui. E chegou. Com cicatrizes, mas chegou. Ele a abraçou, forte, como se quisesse apagar todos os erros do passado naquele gesto. Ele não era só o garoto mau, era o garoto que decidiu mudar, e eu, a menina que ficou até o fim. Eles não eram perfeitos, mas eram reais. E juntos recomeçaram do zero, sem garantias, mas com coragem. E isso era tudo o que precisavam. E aí gostou da história. Teria a coragem que teve. A Alice, por amor, nos conte nos comentários. Essa é a história de Isadora, uma menina que fez de tudo para parecer o que não era até a máscara cair. Na escola Elite Central, o que você vestia dizia mais sobre você do que qualquer boletim. Era o tipo de lugar onde o valor de uma pessoa era medido pelo celular que ela usava ou pelo lugar onde passava as férias. Isadora sabia disso desde o primeiro dia. Ela chegou no meio do ano letivo, vinda de outra cidade. Usava uma bolsa de grife, tênis branco impecável, cabelo liso e bem cuidado. Bastou uma semana para que estivesse no centro das atenções. Falava de viagens, de eventos exclusivos, de marcas caras como se fossem parte da rotina. Nas redes sociais, ela era um espetáculo à parte. Fotos em hotéis, restaurantes badalados, legendas em inglês. Os seguidores aumentavam a cada dia. Mas nada daquilo era verdade. Na realidade, Isadora morava num bairro simples, em uma casa modesta com os pais e um irmão pequeno. O pai era motorista de aplicativo. A mãe fazia faxinas em casas da região. O dinheiro era contado. Mas Isadora queria ser alguém. Não bastava apenas estudar, ela precisava ser notada. Queria ser respeitada. Queria ser desejada. E descobriu que mentir era mais fácil do que esperar. Começou com pequenos empréstimos. Pegava dinheiro escondido da carteira da mãe, dizia que era para xerox ou lanche. Vendeu o antigo tablet do irmão. Comprou roupas falsificadas, mas bem feitas. Com o tempo, as mentiras cresceram junto com a necessidade de mantê-las. Criou um perfil falso, que usava para comentar nas próprias postagens, fingindo ser de amigas de outros países.
Toda a sua imagem era cuidadosamente construída. Na escola, ninguém duvidava. Ela tinha carisma. Sabia falar. Sabia inventar. Sempre tinha uma desculpa pronta. Quando alguém estranhava algo, ela ria e mudava de assunto. Era difícil pegar, mas não impossível. Lara era uma garota discreta, de poucos amigos, mais observadora do que falante. Não se impressionava com luxo. E foi ela quem começou a perceber as rachaduras. Reparou que algumas roupas se repetiam, só com combinações diferentes. Que as postagens de viagem tinham falhas, como datas que batiam com provas da escola. E que a mesma foto já tinha aparecido em um blog de turismo. Curiosa, começou a investigar. Sem alarde, sem pressa, printava tudo. Comparava imagens. Achou até o perfil verdadeiro da mãe de Isadora, com fotos que mostravam uma vida comum, simples, nada da ostentação, nada de Paris. Durante semanas, Lara montou um pequeno dossiê. Cada print, cada informação contraditória, cada farsa visual era documentada. Quando percebeu que tinha provas suficientes, decidiu agir. Num dia comum, entregou um envelope à professora. Não disse nada. Apenas pediu que lesse em voz alta. A professora hesitou, mas abriu. Conforme lia os trechos, descrevia os detalhes e mostrava as imagens, a sala ficou em silêncio. Primeiro vieram os sussurros, depois os olhares. Todos viraram para Isadora. Ela tentou sorrir, disse que era montagem, que era inveja, que era brincadeira. Mas ninguém acreditou. A máscara tinha rachado e não havia como colar. Isadora saiu da sala, sem dizer mais nada. Caminhou pelo corredor, sentindo o peso dos olhares. Foi até o banheiro, trancou a porta e chorou. Não pelo que perdeu, mas por ter acreditado que precisava mentir para ser amada. No dia seguinte, voltou à escola, sem maquiagem, com o cabelo preso, usava uma roupa simples. Ninguém falou com ela. Alguns riram, outros fingiram que ela não existia, mas ela não se escondeu. Passou por Lara no pátio. As duas se olharam por um instante. Isadora parou. Você me odeia? Perguntou, sem força na voz. Lara pensou um pouco antes de responder. Não, mas a verdade sempre chega, mais cedo ou mais tarde. Isadora virou os olhos e seguiu seu caminho. Pela primeira vez, sem fingir. Na semana seguinte, Isadora quase não falava. Andava pelos corredores com passos contidos, o olhar no chão. As amigas que costumavam segui-la como satélites agora andavam em grupo, sem ela. Nos intervalos, os cochichos ainda vinham, mas mais baixos. A humilhação inicial passara, mas o isolamento permanecia. Em casa, os pais haviam descoberto parte da verdade. A fatura do cartão, os saques inexplicáveis, o sumiço do dinheiro. A mãe chorou. O pai gritou. Mas ninguém entendia de fato o porquê. Isadora não conseguia explicar o vazio que tentava preencher com cada item comprado, cada curtida nas redes, cada mentira bem-sucedida. Ela começou a evitar o celular. Parou de postar. Deixou de lado as redes. Pela primeira vez em muito tempo, encarava a vida real e a si mesma. Um dia, na biblioteca da escola, encontrou Lara sentada sozinha, lendo. Posso sentar aqui? Lara olhou, avaliou e apenas assentiu. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois, Isadora falou. Eu menti porque ninguém nunca me olhou de verdade. Até que começaram a olhar. E eu não sabia mais parar. Lara fechou o livro com calma. A escola inteira é um teatro. Você só foi a que mais chamou atenção no palco. Isadora riu pela primeira vez em semanas. Não foi um riso feliz, mas foi sincero. Aos poucos, ela foi reconstruindo. Não a imagem, mas a si mesma. Entregou à escola um trabalho voluntário para alunos com dificuldade financeira. Passou a usar suas redes para falar sobre pressão social, aparência, consumo. Alguns ignoraram, outros zombaram, mas uma parte escutou.
E naquela escola, onde status mandava, uma garota que caiu de um pedestal estava agora, aos poucos, encontrando força de verdade. Sem filtro, sem luxo, sem mentira. Com o tempo, a vergonha deu lugar à responsabilidade. Isadora entendeu que não bastava apenas pedir desculpas. Ela precisava mudar. Um dia, chegou em casa e disse aos pais com firmeza: Quero trabalhar. Os dois se entreolharam. Não sabiam se aquilo era mais uma fase ou uma tentativa de aliviar a culpa. Mas aceitaram. Isadora começou como atendente em uma doceria perto da escola. Era simples, mas tudo era novo para ela. Ficar em pé por horas, lidar com clientes, contar troco certo, anotar pedidos. No primeiro salário, sentiu algo diferente. Não era apenas orgulho, era entendimento. Cada moeda recebida agora tinha peso, tinha esforço. Guardou parte do dinheiro. Com o resto, comprou um presente para o irmão. Um fone simples, mas honesto, pago com o próprio suor. Quando entregou, o menino sorriu como se tivesse ganhado o mundo. Na escola, os olhares ainda existiam, mas diminuíram. A curiosidade das pessoas mudou de foco. Isadora não se escondia mais, mas também não se explicava. Passou a andar com poucos. Entre eles, Lara. O vínculo entre as duas cresceu silenciosamente. Não viraram melhores amigas, mas havia respeito. E, acima de tudo, verdade. Isadora retomou os estudos com mais seriedade. Usava as redes agora para falar sobre consumo consciente, sobre pressão estética, sobre o que ninguém dizia. Ganhou seguidores diferentes. Não por aparência, mas por autenticidade. No fim do ano letivo, no discurso de encerramento, a coordenadora chamou alguns alunos para falar. Isadora foi uma das escolhidas. Subiu no palco, respirou fundo e disse: Eu menti para ser aceita. Achei que precisava parecer rica para ter valor. Mas foi quando perdi tudo que descobri o que realmente importa. Hoje eu sei quem sou. E isso vale mais do que qualquer coisa que eu possa vestir. Silêncio. Depois, aplausos. Não de todos, mas o suficiente. Ali, naquela escola que julgava por aparência, uma garota comum contou sua verdade. E saiu de cena, não como ídolo, nem como vítima, mas como alguém inteira e aí, gostou da história, já conheceu alguém, assim que fingia ser o que não era? Nos conte nos comentários. Essa é a história de Jennifer, uma jovem menina favelada que não tinha nem onde cair morta, mas que mudou de vida e surpreendeu a todos. Jennifer tinha 18 anos e era invisível aos olhos da maioria. Trabalhava como faxineira em um pequeno mercadinho de bairro, limpando banheiros, empilhando caixas, recebendo ordens secas e olhares de desprezo. Chegava antes de todo mundo e saía depois. Fazia o que podia, com dignidade, mas ninguém ali reconhecia seu esforço. Só viam a vassoura nas mãos, a roupa simples, o sotaque forte da quebrada. Morava na favela desde pequena. Criada pela avó, que faleceu quando ela tinha 14 anos. Desde então, se virava sozinha. Não tinha pai, mãe, irmãos, só tinha coragem. Morava em um barraco pequeno com telhado de zinco e ainda assim mantinha tudo limpo, organizado. Era a casa dela, mesmo que os outros a tratassem como se ela não tivesse nada. Todos os dias, acordava às 5 da manhã. Tomava um café preto ralo com um pão amanhecido. Vestia sua calça jeans desbotada, camiseta branca e calçava os tênis que ganhara de doação na igreja. No ponto de ônibus, os olhos cansados, mas firmes. Sabia que ninguém viria salvá-la. Se quisesse mudar de vida, teria que fazer isso sozinha. No mercadinho, a rotina era dura. Antes mesmo de os clientes chegarem, Jennifer já estava esfregando o chão da peixaria. O cheiro forte, os produtos vencidos, as reclamações dos supervisores. Tinha que aguentar tudo calada. Os caixas a tratavam como um incômodo. Os estoquistas faziam piadas quando ela passava. Comentavam sobre sua roupa surrada, sobre seu cabelo preso com um elástico velho. Lá vem a faxineira do gueto. Alguém avisa que a novela não vai passar aqui, né?
Se molhar o chão, ela vem rastejando feito barata. Cuidado! Ela ouvia tudo e calava. Às vezes, chorava no banheiro, escondida, mas nunca deixava de voltar ao trabalho. Nunca deixava de fazer tudo bem feito. Não tinha amigos, não tinha com quem contar. O que tinha era um caderninho onde anotava sonhos, pequenos, mas reais. Ter um quarto com cama de verdade. Fazer um curso de auxiliar de administração. Comer pizza sem contar as moedas. Ela nunca pediu nada a ninguém, orgulhosa demais para se curvar. Mas desejava, em silêncio, que o mundo a enxergasse, nem que fosse por um segundo. E esse segundo veio num dia qualquer. Era uma terça-feira, por volta das 11 horas. Ela limpava o chão próximo aos caixas quando entrou um homem que ninguém conhecia. Alto, terno escuro, sapato caro. Diferente de tudo que aquele lugar estava acostumado. Era João, 30 anos, empresário de sucesso, dono de uma rede de supermercados e investidor em tecnologia. Estava ali por acaso, esperando um amigo que morava nas redondezas. Enquanto esperava, observava o local. Viu os atendentes desatentos, os produtos mal organizados, o ar de descaso. E então, viu ela. No canto, de joelhos, limpando com precisão o chão encardido. O rosto suado, mas concentrado. Cuidava daquele lugar como se fosse dela. João ficou observando por alguns minutos. Jennifer não percebeu. Estava acostumada a não ser notada. Mas naquele momento, estava sendo vista. De verdade. Naquele dia, João não disse nada, mas guardou o rosto. E voltou 2 dias depois. Deu uma desculpa qualquer, comprou uma garrafa d'água e procurou por ela. Lá estava, limpando os vidros da entrada. Com licença. Você trabalha aqui há muito tempo? Sim, moço. Uns 2 anos. Você faz um trabalho excelente. Só queria te dar os parabéns. Obrigada. É raro ouvir isso. Naquela noite, Jennifer demorou a dormir. Aquela frase ecoava na cabeça. Você faz um trabalho excelente, como uma semente plantada. João voltou mais vezes. Sempre comprava algo pequeno. Sempre procurava uma forma de puxar conversa. Falava um pouco, mas havia algo ali. Algo leve. Um interesse que não vinha com pena, nem com arrogância. Vinha com curiosidade. Numa dessas visitas, João foi mais direto. Eu gosto de conversar com você. Você tem uma forma de ver o mundo que eu respeito. Posso te chamar para um café? Jennifer congelou. Sentiu vergonha das roupas, das unhas com resíduo de cloro. Mas olhou nos olhos dele. E viu que não havia ironia ali. Pode. Foram num café simples. Sentaram-se perto da janela. João pediu um expresso, ela um suco. Conversaram por mais de 1 hora. Ele ouviu. E ela falou. Pela primeira vez em muito tempo, falou sem medo. Contou da avó, da luta, da vida na favela. 2 sonhos no caderno. Ele escutou tudo com atenção. Não interrompeu. Não fez cara de surpresa. Apenas ouviu, como quem queria aprender com ela. Naquela noite, ao chegar em casa, Jennifer sentou-se no chão e chorou. Não de tristeza, mas por se sentir, finalmente, vista. Nos dias seguintes, continuaram a se encontrar, sempre com naturalidade. Ela não sabia quem ele era de verdade. João nunca mencionava sua fortuna. Queria que ela gostasse dele pelo que ele era, não pelo que tinha. E ela gostava, porque via nele um homem diferente, que falava com firmeza, mas tratava com cuidado, que não olhava de cima, mas de frente. Jennifer, sem perceber, começava a se permitir sonhar de novo. Mas dessa vez, maior. João e Jennifer passaram a se encontrar com mais frequência. Cafés simples viraram almoços discretos. As conversas, que antes se limitavam ao trabalho ou às memórias de infância, começaram a ganhar profundidade. Falavam sobre futuro, sobre escolhas, sobre medo. Ele admirava a forma como ela via o mundo. Não com ilusão, mas com coragem. Ela, por outro lado, começava a ver nele um porto seguro, mas também uma chance de confiar em alguém sem se sentir menor.
Certa tarde, ao levá-la até o ponto de ônibus, João disse: Jennifer, você já pensou em estudar? Em fazer um curso? Já. Mas não tenho como pagar. E nem sei por onde começar. E se eu te ajudasse? Não como favor, como investimento em você, porque eu acredito em você. Ela hesitou, mas não disse não. Aquilo plantou uma ideia. Pouco tempo depois, ele apareceu com uma lista de cursos gratuitos, programas de incentivo. Sugeriu um de assistente administrativo. Jennifer se inscreveu. Passou. Começou a estudar nas horas vagas. Trabalhava de manhã, estudava à noite. Dormia pouco, mas sorria mais. Enquanto isso, o ambiente no mercadinho piorava. Os colegas, ao perceberem que Jennifer estava diferente, reagiram com mais hostilidade. Começaram os boatos. Tá se achando agora, né? Só porque tá de papo com um homem rico. Vai ver, ele tá com pena dela. Mas Jennifer não rebatia. Sabia quem estava ao lado dela. Sabia que merecia o que estava conquistando. Certo dia, João apareceu para buscá-la na saída do trabalho. Os olhares foram instantâneos. Uma funcionária murmurou. Agora ela é madame? Jennifer segurou o choro. Sorriu. Entrou no carro. No caminho, João percebeu o clima. Eles têm inveja porque você não ficou parada onde esperavam que você ficasse. Uma semana depois, João a levou para ver um apartamento simples, mas digno, alugado no nome dela. Ele pagaria os primeiros 6 meses. Depois disso, ela decidiria o que faria. Quero que você tenha o seu lugar. Que não precise mais dormir ouvindo tiro ou acordar com goteira na testa. Ela chorou. Disse sim. Pela primeira vez, tinha uma chave com o nome no contrato. Tinha um canto só dela. O relacionamento cresceu. Aos poucos, ela conheceu o mundo dele. Descobriu quem ele era de verdade. Se assustou, mas ele foi honesto. Não te escondi para te enganar. Eu queria que você gostasse de mim antes de saber o resto. Eu gostei. Gosto. Mas vai ser difícil. O seu mundo é muito diferente do meu. Não importa o mundo. Importa com quem a gente escolhe estar. Jennifer, empoderada pelos estudos e pelo amor, pediu demissão do mercadinho. Estava pronta para recomeçar. Conseguiu um estágio em uma das empresas parceiras de João. Começou como auxiliar, mas logo se destacou pela organização, pela vontade de aprender, pelo comprometimento. Os dias de vassoura não eram vergonha, eram base. Ao final de 6 meses, ela já coordenava a equipe de suporte administrativo, fez novos amigos, começou a cursar faculdade à noite, os sonhos do caderninho viraram metas, e as metas, realidade. O amor entre eles se fortaleceu. Era parceria, companheirismo, trocas sinceras. Jennifer nunca quis luxo. Quis respeito. E João nunca ofereceu ostentação. Ofereceu presença. Ela ainda passava pelo mercadinho às vezes. Comprava algo rápido. Os antigos colegas baixavam os olhos. Alguns tentavam puxar assunto. Outros fingiam não ver. Mas agora, Jennifer era vista. Por ela mesma, antes de tudo. Com o tempo, Jennifer se tornou uma referência. Convidada para palestras sobre superação, participou de programas sociais, começou a orientar outras meninas de periferia a não desistirem dos próprios caminhos, criou uma rede de apoio, deu oficinas e mentorias. Tudo com a simplicidade de quem sabe o que é não ter nada e, ainda assim, não deixar de sonhar. Um dia, ao voltar ao mercadinho apenas para comprar um lanche, foi reconhecida por uma antiga colega de trabalho. Os olhares de julgamento deram lugar a expressões constrangidas. A mesma funcionária que rira dela murmurou. É ela? A Jennifer que virou empresária? Ela sorriu, educada, mas firme. Pegou o que precisava, foi até o caixa, pagou e, ao sair, olhou ao redor e disse: Vocês riram de mim, me humilharam. Mas eu não precisei da aprovação de vocês. Precisei só acreditar em mim mesma. E hoje eu sei quem eu sou. Do lado de fora, João a esperava. Ela entrou no carro de mãos dadas com ele, com a mesma calma de sempre. Não era arrogância, era leveza.
Era orgulho de quem construiu tudo do zero e, mesmo assim, manteve o coração limpo. Agora, ela não era mais a faxineira da favela. Era Jennifer, mulher, forte, vista, amada, dona do próprio destino. E aí, gostou da história? Já viu alguém ser humilhado assim por conta de dinheiro? Nos conte nos comentários. Essa é a história de Paulo, um menino triste e que todos achavam feio e maltratavam na escola. Mas a reviravolta dessa história será de cair o queixo. Paulo tinha 16 anos e odiava ir para a escola. Não pelo conteúdo das aulas, mas pelas pessoas. Era um garoto acima do peso, com roupas sempre largas e um corte de cabelo que não ajudava. Era quieto, inteligente, mas evitava contato com os colegas. Sabia o que vinha se tentasse se aproximar. Risadas, apelidos, piadas. Todo dia, ao entrar na sala, esperava o primeiro sussurro. E ele vinha. Olha o Paulo, cuidado para não estourar a cadeira. Se ele cair, é terremoto. As meninas faziam caretas quando ele passava. Alguns garotos empurravam sua mochila no corredor. Professores viam, mas raramente faziam algo. E Paulo aprendia a engolir a dor, a sorrir por fora, enquanto chorava por dentro. Ele se escondia nos corredores, evitava a hora do lanche e passava os intervalos fingindo ler. Sentia-se sozinho mesmo cercado por dezenas de pessoas. E o pior, começava a acreditar que merecia aquele tratamento. Começava a acreditar que nunca seria visto com respeito. Em casa, também se calava. Não contava nada para os pais. A mãe trabalhava em 2 empregos e o pai era ausente demais para notar qualquer coisa. No quarto, trancado, comia compulsivamente enquanto assistia a vídeos na internet. Era a única forma de anestesiar a dor. Comida era conforto, era fuga. Passei minha vida tentando ser invisível, mas eles sempre me viam, sempre com escárnio, sempre com nojo. Até que um dia, após uma piada cruel feita por uma das meninas mais populares da escola, Paulo explodiu por dentro. Não gritou, não reagiu na hora. Guardou. Mas, quando foi ao banheiro, trancou a porta e se olhou no espelho. Pela primeira vez, não viu apenas tristeza. Viu raiva. Raiva de si mesmo por ter permitido tudo aquilo. Chega. Nunca mais. Naquela noite, Paulo pegou um caderno velho e começou a escrever. Meta: mudar minha vida. A primeira coisa que fez foi limpar sua mochila e jogar fora todos os doces que levava escondido. No dia seguinte, trocou o refrigerante por água. No outro, acordou mais cedo e foi caminhar. Os primeiros dias foram horríveis. Sentia dor, cansaço, fome, mas algo dentro dele dizia: continua. Inscreveu-se numa academia simples perto de casa. Foi sozinho, com vergonha, mas encarou. Aprendeu a preparar sua própria comida. Começou a pesquisar sobre nutrição, autoestima, disciplina. Fez do seu quarto um refúgio de transformação. Imprimiu frases motivacionais e colou na parede. Parou de se esconder em roupas largas. Passou a cuidar do cabelo, da pele, não para agradar aos outros, mas para se olhar com dignidade. Durante meses, Paulo lutou em silêncio. Ninguém sabia da batalha que enfrentava. Enquanto os outros continuavam a rir pelas costas, ele levantava mais cedo. Enquanto zombavam do jeito que andava, ele andava mais rápido. Enquanto ignoravam sua presença, ele aprendia a se valorizar. Não queria aplausos, queria paz. O tempo passou. Cada semana era uma vitória silenciosa. Cada calça que ficava larga demais, cada subida de escada sem perder o fôlego. Não eram apenas mudanças no corpo, era o modo como ele se via que estava mudando. Começou a falar mais nas aulas. Participava de debates. Voltava a sorrir com vontade. Na academia, fez amizade com um treinador chamado Vitor, um cara simples que o tratava como igual desde o primeiro dia. Foi ele quem disse: o mais importante não é perder peso,
é ganhar controle sobre a sua vida. O resto vem. Paulo levou isso como mantra. Passou a organizar seus estudos. Criou uma rotina que incluía exercício, leitura, meditação. Parou de se esconder. Começou a cuidar da voz, da forma como falava. Assistia vídeos sobre oratória, postura. Queria estar pronto, não apenas bonito. O fim do ano se aproximava. Ele sabia que voltaria diferente, mas não imaginava o quanto. Quando o novo ano letivo começou, Paulo cruzou os portões da escola com uma calma que nunca tinha sentido. Estava com uma camiseta preta que realçava seu novo porte, jeans ajustado, mochila nova, o cabelo bem cortado. Os olhares se voltaram para ele. Gente, é o Paulo! As mesmas pessoas que o ignoravam antes agora cochichavam. Algumas meninas riam, ajeitavam o cabelo, tentavam puxar conversa. Na sala de aula, sentou-se na frente. Professores elogiaram a mudança. Colegas tentavam puxar papo. Paulo respondia educado, mas distante. Sabia que aquela atenção era nova, mas a memória dos velhos tempos ainda estava fresca. Na hora do intervalo, o grupo das meninas mais populares se aproximou. Giovanna, a que sempre liderava os ataques, veio com um sorriso ensaiado. Paulo, meu Deus, você está irreconhecível. A gente estava falando de você ontem. Vai na minha festa hoje? Ele olhou para ela. Pensou em tudo o que tinha escutado dela no passado. Giovanna, você lembra quando me chamava de lixo ambulante? Quando disse que eu devia fazer dieta de ar? Eu lembro. Cada palavra. Ela ficou sem graça. Riu sem saber o que dizer. Ah, Paulo, a gente era criança. Não, você não era criança. Era cruel. E agora quer sentar perto, fazer piadinha simpática. Mas eu aprendi a ver gente falsa de longe. E virou as costas. O silêncio foi pesado. E ele se sentiu leve. Durante as semanas seguintes, Paulo seguiu sendo assunto. Mas agora era por respeito. Alguns colegas vieram pedir desculpas. Outros se afastaram por vergonha. Poucos se tornaram amigos de verdade. Ele soube reconhecer quem era sincero. Criou um pequeno grupo de amizades reais com quem compartilhava ideias, gostos, sonhos. Com o incentivo do treinador Vitor, Paulo começou a estudar para prestar vestibular em educação física. Queria ajudar jovens como ele, ajudar quem não tinha com quem contar. Um dia, durante um evento escolar, a diretora pediu voluntários para uma apresentação sobre bullying. Paulo levantou a mão. Subiu ao palco. Começou a falar. Contou sua história com calma, com firmeza, sem citar nomes, mas citando verdades. Falou da dor, da solidão, da raiva e de como transformou tudo isso em força. A escola ficou em silêncio. Muitos choraram. Ao descer, foi aplaudido de pé. Naquele dia, Paulo percebeu que sua vingança não era fazer os outros sofrerem, era mostrar que ele venceu, que nada do que fizeram o definiu, que a opinião dos outros não era mais forte do que o amor próprio que ele construiu, e aquilo ninguém podia tirar dele. Depois da apresentação sobre bullying, algo mudou não só em Paulo, mas na escola inteira. Professores passaram a discutir mais abertamente o tema em sala. Alunos que antes zombavam agora evitavam atitudes cruéis. Não era perfeita, mas a atmosfera estava diferente, mais leve. Paulo sentia isso todo dia. Mas ainda tinha um assunto pendente, ele mesmo. Durante um fim de tarde, caminhando pelo parque, encontrou Beatriz, uma das poucas colegas que nunca riram dele. Ela costumava sentar sozinha, como ele fazia. Trocavam livros, mas nunca foram amigos próximos. Agora, ela se aproximou. Eu assisti sua apresentação. Foi forte. Obrigada por dizer o que muitos de nós sentimos. Paulo sorriu. Sentaram juntos. Conversaram por horas. Descobriram afinidades que não sabiam que existiam. Começaram a se encontrar com mais frequência. Nada romântico no início, apenas duas pessoas reais.
compartilhando o que eram sem medo. Enquanto isso, Paulo focava nos estudos. Estava decidido a entrar para a Faculdade de Educação Física. Queria fazer a diferença. A cada conquista, olhava para trás e se lembrava de onde veio. Sabia o valor de cada passo. No último dia de aula, a escola organizou uma cerimônia simples de despedida. No final, a diretora chamou Paulo ao palco. Disse que ele era exemplo de coragem, superação e empatia. Paulo não conteve a emoção. Pegou o microfone. Eu não esperava estar aqui hoje. Não como exemplo. Eu só queria parar de me odiar. E percebi que, para isso, não bastava mudar por fora. Eu precisava mudar o que eu acreditava sobre mim mesmo. O que eu digo a vocês é: respeitem. Respeitem os outros. Mas, principalmente, respeitem a si mesmos. Aplausos, choro, abraços sinceros. Depois da formatura, Paulo foi aprovado na faculdade que queria. Durante o verão, trabalhou com Vitor na academia, ajudando adolescentes com autoestima baixa. Fez rodas de conversa, criou um canal no YouTube. Ajudava não só com treinos, mas com palavras. Beatriz passou a ser sua parceira nesses projetos. E foi inevitável. Se apaixonaram. Um amor que cresceu devagar, com base em respeito e admiração. Anos depois, Paulo era personal trainer, palestrante, autor de um livro que contava sua jornada. O garoto que era invisível agora inspirava milhares. Um dia, ao final de uma palestra, uma mulher se aproximou. Era Giovanna. Os olhos baixos, outro semblante, Paulo a olhou. Paulo, eu não espero que você me perdoe, mas queria que soubesse que sua história me transformou. Eu me tornei professora. Ensino crianças a não cometerem os erros que eu cometi. Obrigada por ter falado, por não ter se calado. Obrigado por me dizer isso. Todo mundo tem direito de mudar. Naquele fim de noite, Paulo caminhava de mãos dadas com Beatriz, lembrando de tudo o que viveu. Os insultos, a dor, a solidão e a força. Sabe, Bia, eu achava que queria me vingar, fazer todos engolirem o que fizeram comigo. Mas no fim, o que mais me satisfez foi provar para mim mesmo que eu era mais do que eles diziam. Você sempre foi mais. Agora você só deixou o mundo ver. Naquela noite, olhando as luzes da cidade, Paulo entendeu que havia vencido. Não por ter mudado por fora, mas porque se reconstruiu por dentro. Fez as pazes com o espelho, com a memória, com a dor, e escolheu escrever a própria história do seu jeito. Eu não mudei para ser aceito. Mudei porque merecia me ver com respeito. Agora eu vejo, e só deixo perto quem vê também. E você gostou da história? Já sofreu bullying na escola? Nos conte nos comentários.